Agora eu quero aproveitar aqui que nós estamos debatendo e que no 3 em 1 a gente gosta de falar bastante de economia, para mudar de assunto e aproveitar vocês um pouco com essa capacidade didática que vocês têm de traduzir os assuntos para a nossa audiência, para falar de ICMS. Pode parecer um tema meio chato, ICMS, mas é importante porque pode mexer com o bolso de todo mundo. As alíquotas do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ficarão mais caras a partir de hoje. Esse aumento é decorrente lá daquela decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Os estados aprovaram essas novas alíquotas em outubro do ano passado e a vigência seria agora a partir de fevereiro. Embora janeiro tenha durado 10 anos, fevereiro chegou e foi a primeira alta do imposto estadual desde que ele passou a ser cobrado em uma alíquota única nacional. Então, por exemplo, o ICMS da gasolina deve subir 15 centavos, passando de R$ 1,22 para R$ 1,37. Se a gente falar do diesel, por exemplo, ou do biodiesel, vai ter um aumento de 12 centavos. Passa de 94 e vai para R$ 1,06. Isso aí vai mexer muito com o planejamento financeiro das pessoas, hein, Gustavo Segré? Vai ter gente que fala, não, a classe baixa não usa combustível, então não vai ter refletir. E aí, o que pode refletir? Não, vai refletir em todo mundo, reflete em todo mundo. E aí não tem uma questão de governo federal, é uma situação em que o CONFAS, que são todos os ministros da Fazenda, secretários, assim, rango estadual, da Fazenda, que se colocam de acordo em termos de, no caso, o ICMS, que é um imposto de arrecadação das províncias, dos estados provinciais, somente. Mas vai impactar. Lógico, quando a gente, a partir de hoje, vai num posto de combustível carregar, vamos pagar mais. Isso, de alguma maneira, também tira, quando a pessoa está com um orçamento muito limitado, que esse aumento, se ele usar, por exemplo, para trabalhar o carro, seja gasolina, seja diesel, ele vai ter menos disponibilidade para outra coisa. E isso vai conspirar contra o consumo, por exemplo. Luiz Felipe Dávila. É isso aí. Principalmente isso afeta frete, né? Tudo que é frete, tudo que é transporte, isso aumenta muito. Então, num país que depende, né? Só depende do transporte rodoviário. Então tem um impacto tremendo, porque vai pegar a cadeia toda. Desde o momento em que você leva o insumo, até o momento que foi fabricado o produto, até o momento que chega à loja, tudo isso são etapas de transporte. E isso vai encarecer mesmo. Agora, de novo, o Brasil com a sanha arrecadatória no governo federal, nos estados. E essa sanha arrecadatória é por causa da irresponsabilidade dos governos que só põe o pé no acelerador do aumento do gasto público. Cada vez que melhora o caixa, começa a empregar gente, começa a dar aumento, e isso tem impacto, é isso que está acontecendo. Endividamento dos municípios, estados colocando, aumentando imposto, governo federal só pensando em aumento de arrecadação, tudo isso para uma única finalidade: sustentar o custo da máquina pública. É sustentar o custo da máquina pública a intenção única e exclusiva, Fábio Piperno? Também, mas aí que está o negócio. Primeiro que a mexida nessa alíquota foi feita de maneira irresponsável e eleitoreira lá atrás. O Congresso aprovou? Sim, Congresso que falava amém naquele tempo, ele aprovou um projeto de interesse de quem estava no poder. Aí cortou. Nesses últimos meses, a gente viu vários movimentos de muitos governadores, né, de todas as regiões do país, querendo elevar as alíquotas de ICMS. Por quê? Porque lá atrás, a partir desse projeto aprovado em 2021, todos os estados perderam receitas e todos os estados estão com o chapéu na mão. Aliás, parte do déficit aí, uma outra fração do déficit de 233 bilhões, ela decorre, inclusive, de calotes de estados e municípios. Coisa de um número entre 12 e 13 bilhões de reais. Vários estados não pagaram e o governo, ele é o fiador. Então, o governo teve que pagar. Excepcionalmente. Gani, por que você discordou do Piperno quando ele disse que foi uma medida eleitoreira que teve aval do Congresso? Pelo seguinte, o que aconteceu? Bom, o Piperno... Você fala que excepcionalmente isso aconteceu. Não, excepcionalmente eu vou discordar de você.
Excepcionalmente, eu vou discordar, é uma maravilha. Bom, isso aconteceu. Fazer o quê? Maravilhoso ouvir isso. Excepcionalmente, ele vai discordar. Piperno, é o Cada seguinte, minuto ele discorda. Você está atribuindo toda a culpa a uma questão eleitoreira, porque era o ano de 2022. Mas veja bem. O veja bem. Piperno, a gente vinha de um mundo pós-pandemia, inflação global, disrupção das cadeias produtivas, guerra entre Rússia e Ucrânia. O governo ele fez uma interferência direta no preço? Não, ele fez uma medida que o Brasil inteiro gostaria, baixar tributos. Baixou lá o ICMS. Através de uma lei. Através de uma lei. E aprovado pelo Congresso Nacional. E tinha... Ok, eu vou esperar você... E ainda entregou com superávit primário. Quer dizer, havia condições para isso. Então vamos lá. Não é verdade que havia condições, tanto que ele deixou um rombo só nos precatórios de 93. Então, se ele deu o superávit de 54 e deixou um rombo de 93, logo... Está errado a questão dos precatórios, concordo contigo. Logo, ele deixaria um rombo de 39 se ele tivesse pago a conta que ele devia fazer. Agora, no caso do ICMS, além da medida ter sido eleitoreira, ela foi uma medida eleitoreira com o chapéu alheio, porque o ICMS, ele impacta diretamente os estados. Que muitas vezes, naquele momento, também de certa forma... E a solução que a gente ia ter naquele momento com a gasolina R$8, R$9, dependendo do estado, e não só a energia elétrica, tudo... O que foi, Segré? Se a gente voltar no tempo, vamos pegar a máquina do tempo e voltar aí. Eu lembro toda a esquerda reclamando que por culpa do Bolsonaro a gasolina estava R$7, R$8, R$9. Aí o governo manda uma proposta, o Congresso aprova a proposta e a gasolina diminui, o diesel diminui de preço. E aí ninguém reclamou. Do usuário ninguém reclamou. Só que o Estado também tem essa questão. O Estado provincial tem outra questão. Não quiseram diminuir o gasto. É a mesma coisa que está acontecendo agora no governo nacional. Não quiseram diminuir o gasto. E quando você não diminui o gasto, mas diminui a arrecadação, o buraco cresce. Então agora temos que arrecadar mais. Tá, não é uma questão errada a vontade arrecadatória de um Estado provincial, mas tudo que é aumento de tributo impacta no consumidor. E quando impacta no consumidor, impacta também na atividade econômica. Eu lamento muito que a maioria dos políticos não leiam economia, não sabem que é Laffer, que explicou perfeitamente isso e que estrangula a atividade econômica quando você aumenta a pressão tributária. O que foi? Eu só vou pegar um pouco dessa parte da história que é tão importante. O Brasil custou quase 5% do PIB para arrumar todas as contas dos estados na época do Plano Real. O Plano Real acabou federalizando a dívida dos estados. Isso obrigou os estados a acabar com os bancos estaduais, a vender banco estadual, a privatizar a empresa. Foi aí que começou toda a onda privatista do Brasil. Rapidamente só, Luiz Felipe Dávila, desculpa te interromper, que nesse momento a gente está acompanhando mais um pouco, agora ao vivo, da cerimônia de transmissão do cargo do ministro Flávio Dino para o ministro Ricardo Lewandowski. Então, assim, começou pela manhã um negócio que durou um tempão aí, né? Mais de um mês. Começou em dezembro, mas assim, a parte oficial começou nesta manhã. Você viu aqui no 3 em 1 trechos das falas de ambos os ministros. Agora eles fazem, então, de fato, a assinatura da transmissão do cargo. Ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, que agora segue para o Supremo Tribunal Federal, deve ter a posse também em fevereiro. E o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que assume a pasta, que já tem alguns nomes. E a partir de então a gente vai entender como é que este novo ministro da Justiça e Segurança Pública vai montar a sua equipe. A gente contou para você aqui no 3 em 1 que havia ali um certo cuidado do ministro Ricardo Lewandowski em anunciar nomes antes mesmo de tomar posse por conta do temor de fogo amigo em torno desses nomes. O amigo e o inimigo, né? Aqueles que de alguma forma torçam para que dê errado, mas também pessoas que estão alinhadas ao governo, mas que quando começam a aparecer os nomes, por interesse ou não, começam a apontar o dedo para o novo ministro e de alguma forma melar essas indicações. Então, temos Mário Sarrubo, que deve, né, controlar a questão do combate ao crime organizado, a secretaria que vai atuar contra o crime, até com uma proposta de fazer uma espécie de GAECO nacional no país, mas os outros nomes que precisam integrar essa pasta ou possíveis danças de cadeiras que vão acontecer agora devem ser, então, a partir de hoje, já que
há um novo ministro da Justiça e Segurança Pública, que é Ricardo Lewandowski, depois da transmissão de cargo feita por Flávio Dino. Se houver algum tipo de manifestação ou novo discurso das autoridades, a gente conta para você aqui no 3 em 1. Seguiremos acompanhando aí essa transmissão. Pode continuar, Dávila, desculpa. Vamos lá, voltar à questão da história, que é importante para entender por que o Brasil está nesse descalabro da conta pública. Então, lá no Plano Real, teve esse acordo com os estados tiveram que privatizar, vender seus bancos estaduais em troca da federalização da dívida dos estados. E aí tiveram duas travas importantes. Primeiro, a lei de responsabilidade fiscal. E a segunda, os estados passaram a ser proibidos de fazer empréstimo fora. Não podia fazer, era proibido. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, começa o que eu chamo a avacalhação geral da República. A lei de responsabilidade fiscal começa a ser flexibilizada, o teto do gasto acaba e a União volta a dar aval para empréstimos de estados e municípios. E aí a gente começa de novo a ciranda financeira, o gasto público aumentando, os estados voltando a se endividar, com o aval, como disse o Piperno, fiador, o governo federal fiador dos estados. E aí, quando os estados não pagam, o que eles fazem? A federação não consegue tomar garantia, só conseguiu tomar 10% do que foi dado como benefício. Então, o que acontece? Isso gera irresponsabilidade, porque eu vou tomar dinheiro emprestado, eu não preciso pagar. Não, e agora veja só o absurdo. Tem estado que está entrando no Supremo Tribunal Federal para dizer que realmente não consegue pagar e que tem que pagar é a viúva. É um absurdo. A irresponsabilidade com o dinheiro público, a irresponsabilidade fiscal nesse Brasil é uma doença de várias décadas. E a gente saneou lá atrás e deixou que a doença voltasse. Isso aqui é que nem câncer. Combateu lá, agora está deixando voltar de novo a tomar conta do país. A gente tem que acabar com isso. Não vamos precisar, né, falar sobre transmissão. Vão acompanhando aí a questão da transmissão lá de cargo e depois, se tiver de fato alguma manifestação lá das autoridades que não seja rápida demais, vocês me avisam aqui que a gente chama lá. Não, e só uma coisa, essa lei, inclusive, de 2021, ela fere, inclusive, a própria autonomia que os estados tinham para estabelecer as alíquotas que eles entendessem fosse a mais indicada. Então, veja, hoje todo mundo é obrigado a aplicar a mesma alíquota, né, de ICMS, enfim, em relação aos combustíveis. Naquele momento, não. Então, veja, por que a alíquota em São Paulo tem que ser igual, por exemplo, a de Rondônia? O estado, por exemplo, que tem refinaria, ele tem vantagem sobre aquele que não tem. Então, qual a lógica econômica de ficar todo mundo igual? Então, além de tudo, além de ruim, aquela mudança de 2021 foi uma mudança muito demagógica. Só que naquele momento, muitos governadores falaram amém. Quero até fazer justiça ao de São Paulo, que se posicionou contra. Quer acrescentar algo, Gani? Não, eu vou concordar com o argumento do Piperno que a alíquota não tem que ser igual, né? Mostrando que o Piperno é a favor da descentralização, provando a minha tese de que, no fundo, ele tem uma alma de direita, porque ele é a favor de uma descentralização. Igual os Estados Unidos. Os Estados Unidos com os estados com autonomia. Eu estava aqui acompanhando a linha de pensamento dele. Os estados com autonomia. ICMS é o grande responsável pela arrecadação dos estados. Então, cada estado que se vire... É isso que eu estou falando. Você defende a autonomia dos estados, né? Eu concordo com você. Agora, essa lei demagógica e ruim desarrumou tudo isso e agora todo mundo brigando para revisar. Muito.